Bem, estou recebendo aqui Ayrton Batista, que é alpinista. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem. E o Ayrton tem uma história de vida, de superação, gente, incrível para nos contar. Mas vamos começar pelo alpinismo. Como é que você começou a fazer alpinismo, Ayrton? Como é que surgiu isso na tua vida? Bom, começou em um momento difícil da minha vida. Eu estava passando por uma crise existencial. E encontrei por acaso em um sebo alguns livros antigos e raros sobre alpinismo, escritos em francês e alemão. Felizmente eu conheço esses idiomas. E relatavam as grandes escaladas nos Alpes nos anos 30, conhecido como a época de ouro do alpinismo. E eu fiquei fascinado por aquelas histórias de aventura e pela beleza das montanhas. Vislumbrei então naquelas histórias e naquelas fotografias, naquele mundo tão distante e diferente e especial. Vislumbrei sonhos, aventuras e muitas alegrias a experimentar através da leitura. E eu sou a única pessoa do mundo do alpinismo que eu conheço até agora que conheceu o alpinismo através da leitura. A maioria começou experimentando em algum muro de escalada artificial, porque conhece alguém que chamou para experimentar escalar. E você através dos livros? Eu através dos livros. E fiquei lendo e esperando a oportunidade de começar a ir para esse mundo mágico. Quando conseguiu colocar em prática? Primeiro eu fiz um curso de escalada em rocha, que é o básico, o começo de tudo. E, tristemente, fiquei 3 anos sem poder escalar, porque eu não conhecia quem escalava e não tinha recursos para comprar equipamento na época. E nessa época você já trabalhava? Nessa época eu passei um período de desemprego. Certo. E não tive recursos para começar a escalar. E continuei lendo e essa paixão continuou muito forte em mim. Até que finalmente eu consegui comprar os equipamentos e comecei a escalar efetivamente. E era tudo aquilo que você imaginou, que você viu nos livros? Era muito mais, porque é preciso experimentar o alpinismo para saber quão apaixonante é. É preciso experimentar. Você pode ver as fotografias dos lugares e ler sobre os relatos dos alpinistas, do que eles sentem, mas você experimentar a atividade física, vivenciar né? A liberdade do movimento na natureza, isso é preciso cada um experimentar e ver por si. Você realmente gostou, se apaixonou pelo alpinismo? Sim, completamente. E aí, o que aconteceu na tua vida? Toda a minha vida passou a ser direcionada à prática do alpinismo, a leitura de livros, e todo o meu dinheiro, todo o meu esforço, toda a minha atenção era para isso. E desejando ir cada vez mais longe. A princípio eu só escalava rocha e sonhava em ir para a Cordilheira dos Andes, onde estão aquelas grandes montanhas de neve e gelo, e levaram alguns anos até eu poder chegar lá. E aí, você descobriu a sua doença, porque ele vai contar para vocês agora, antes de realizar esse sonho da Cordilheira dos Andes? Sim, foi antes. Foi antes. Então, e aí você descobriu que você tinha um problema? Sim. Começaram a surgir problemas de tendinite no meu corpo, de maneira generalizada, sem nenhuma causa aparente. Até hoje eu sou curioso porque... Uma doença nas articulações, né? Que veja, para praticar alpinismo você precisa de muita força, né? Precisa, você usa todo o corpo, né? Usa todo o corpo. E comecei a fazer fisioterapia. Porque assim, Ayrton, eu imagino as pessoas normalmente têm tendinite aqui, né? Por escrever muito, por uso excessivo de computador. E acabei entrando em depressão, porque o tratamento se prolongava, passou 1 ano, 2, 3. Então, mas no primeiro ano, conversando anteriormente, ele estava me contando, você fazia fisioterapia, alongamento, todos os dias? De segunda a sexta. Certo. Fisioterapia de manhã, alongamento na minha casa à tarde, e
com muita esperança, claro. Com muita de voltar esperança, logo. no primeiro ano. Aham. Depois do primeiro ano eu comecei a ficar desesperado, porque eu não podia ir para a montanha e eu não via resultado no tratamento. E aí veio a depressão. Eu entrei em depressão. E aí, depressão e continuar fazendo o tratamento, como é que O foi? tratamento aí? foi difícil Aham. e, a princípio, eu não tenho, como eu falei para você antes, eu não tenho muitas lembranças dessa época, porque foi traumatizante e doloroso. Eu não consigo fazer um quadro para você como eu me sentia na época, Sei. como eu passei por isso. Foi uma época obscura da minha vida, amarga, mas continuei fazendo o tratamento. Sei. Porque eu tinha esse desejo, essa paixão muito grande de ir para as montanhas. Eu queria ir para a Cordilheira dos Andes, escalar aquelas grandes montanhas. E isso te deu força, né, Ayrton, para continuar lutando. deu força. E você fez, Essa inclusive, um tratamento para a depressão. Não fiz. Não. Os fisioterapeutas me aconselhavam que eu fizesse, mas eu não tive recurso e não fiz. Felizmente eu consegui sobreviver. Que bom. E o mais legal é superar. Você ficou quanto tempo em tratamento, Ayrton? 5 anos. Gente, 5 5 longos anos. e amargos anos. É muito tempo. Às vezes eu lia os livros de alpinismo, via as fotos de esperança. Às vezes eu não suportava ver, porque era doloroso. E muita gente faz fisioterapia e desiste, desanima e desacredita até. E boa parte das pessoas aceitam, começam a aceitar o seu problema. Tudo bem, dói um pouco às vezes, eu relego. Se a pessoa vai ter uma vida razoavelmente sedentária, mesmo que sinta dor de vez em quando, parece bem. que essas pessoas se conformam com isso. Aceitam, né, Ayrton? Aceitam. Tá bom assim. Mas quando é um caso, no meu caso, que eu tinha esse sonho é um grande desafio físico subir grandes montanhas. Eu tinha essa paixão muito forte, por isso eu continuei no tratamento, continuei indo nos médicos e fazendo tudo que era possível, fazendo acupuntura também. E nesse período de tratamento você estava trabalhando ou você ficou também afastado? Já estava, eu continuava trabalhando. Porque o Ayrton é operador cinematográfico, Isso, né? Exato. E aí, quando que você sentiu que estava preparado para voltar? A princípio havia muito medo de começar a prática e os problemas se agravarem. Então, esse tratamento gerou em mim um medo muito grande de fazer qualquer coisa e piorar a situação. Certo. Isso também foi muito ruim. Mas, depois de 5 anos, eu comecei a fazer caminhada com mochila aqui na Serra da Cantareira. E fui percebendo que o meu corpo estava respondendo bem. E eu fui aumentando gradativamente e continuando o tratamento. Às vezes ficava muito mal novamente, e às vezes ficava bom, e continuei com força de vontade. E o que me levou a tudo isso foi a paixão. Eu nem sei se eu tenho força de vontade, mas o desejo, a paixão era muito grande de ir para as montanhas. E finalmente eu fui. Na primeira semana de junho, eu fui para a Bolívia. Já tinha feito um curso de escalada em gelo no Chile, em janeiro do ano passado, que me saí quase morro, porque eu não tinha capacidade física, não tinha treinado, mas eu fui mesmo assim, porque a vontade